capítulo 59 de Isaías, o versículo 1 e o versículo 2. Aleluia! Aleluia, Jesus. O tema nesta noite, diga comigo: pecado e separação de Deus. Separação de Deus. Só vocês, bem forte e bem alto. Pecado e a separação de Deus. Então vamos ler? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sente-se, muito obrigado. Queridos, tem muitas pessoas que eles pegam esses dois versículos do capítulo 59 e ele vai falar esses versículos para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus. Só que se você analisar, se você estudar, esses versículos aqui, irmãos, não são para quem não conhece a Deus, e sim para os que conhecem a Deus. Glória a Deus. Por isso é que aqui fala o pecado e suas consequências. Está no plural. Então Deus usou o profeta Isaías para denunciar os pecados do povo de Israel. Aprenda nessa noite aqui, se você não sabe disso. Você vai aprender muita coisa nessa mensagem. Diga comigo: Deus é santo, e não tem parte com o pecado. Se tu tiveres em pecado, tu não tem parte com Deus. Para tu teres parte com Deus, tu tem que estar em santificação. Não é santidade. Santidade é quando nós entramos no céu. É santificação, porque a santificação fala do processo. Santidade fala do estado, é onde você já chegou depois do processo. Então Deus é santo e não tem parte com o pecado. Quem ama o pecado, ele não tem acesso a Deus. Vai aprendendo aí. Vai aprendendo para você e eu, nós colocarmos em prática. Olha, se você estudar aqui, o capítulo 59, ele tem 21 versículos. Se você estudar em casa, você vai descobrir que Deus usa o profeta Isaías para mostrar qual era a gravidade do pecado do povo de Israel. Qual era a gravidade? Qual era a profundidade? E esse pecado, ou vários pecados, porque não foi só um que eles cometeram, eles eram responsáveis para distanciar o povo de Israel de Deus. Por isso eu e você, nós temos que aprender na cartilha do povo de Israel. Nós não podemos tomar as mesmas atitudes que eles tomaram. Nós não podemos praticar os mesmos pecados que eles praticaram. Nós não podemos ter as iniciativas de pecar para que a gente fique distante de Deus. Não façamos isso. Então vamos sair daqui refletindo, analisando
e aplicando para a nossa vida. Então, meus queridos, havia uma barreira, havia um muro de separação. E você descobre aqui no versículo 1 que o problema não estava em Deus. A quebra do relacionamento, que é considerado relacionamento vertical, porque tem um relacionamento horizontal, mas esse é o vertical, do homem para com Deus, de Deus para com o homem. É por isso que no versículo 1 ele diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ela está o quê? Estendida. Não está encolhida. Ela está estendida. Para que Ele venha salvar. Ele venha salvar. Para que o povo seja salvo dos pecados, para que o povo seja salvo a sua alma do inferno, irmão. Glória a Deus. Para que o povo não cometa os mesmos erros que a nação de Israel cometeu, porque todo pecado gera consequências. Nem a mão dele estava encolhida e nem os seus ouvidos estavam tampados. Aleluia. A mão estava estendida, as duas mãos estavam estendidas, os dois ouvidos estavam abertos. Nunca se esqueça disso. Deus apalpa, Deus ouve e Deus vê. Aleluia. Nunca queira comparar Deus com nenhum ser vivente. Porque eu e você, nós não temos o poder de ver depois dessa parede. Mas Deus tem o poder de ver e de ouvir depois da parede. E a mão dele ultrapassa essa parede. Foi por isso que quando Jesus ressuscitou, os 11 discípulos, porque Judas já havia morrido, eles ficaram com medo dos soldados romanos, e a Bíblia diz que eles trancaram tudo. Se tudo estava trancado, as portas, a janela, e Jesus entra e diz: Pai, seja convosco. Aí ele achou: por que esse homem entrou? Se estava tudo fechado, é porque Jesus ultrapassou as paredes. Cuidado, irmão. Muito cuidado. Olha, se você observar o capítulo 59, com calma, você vai detectar, ele está dividido em 3 partes. Diga comigo, 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 8, é o pecado versus a separação de Deus. Do versículo 9 ao 16, os danos da transgressão, que é o pecado. Do versículo 17 ao 21, aí ele vai apresentar que Deus, o Redentor, virá de Sião. Olha aí, olha o cronograma: pecado versus separação de Deus, os danos da transgressão, e por fim, Deus, ele vai se levantar como um salvador para a nação de Israel e para a igreja militante de Jesus. Glorifique a Deus, porque você é o povo de Deus. Outro detalhe: o povo de Israel, ele estava na depravação espiritual. Quem sabe aqui o que significa a palavra depravação? Levante sua mão. Tem alguém que sabe? Tem alguém que sabe? Pode falar, Isaías. Fazendo tudo que é imoralidade. Está dentro do contexto. Depravação, irmão, significa perversão. Significa corrupção. É isso que significa.
E o povo de Israel estava na depravação espiritual. Estava longe de Deus, distante de Deus. Você pode ver que o prazer de Deus, se você não sabe quais são os desejos do coração de Deus, eu vou te revelar um aqui. Versículo 2. Um dos desejos do coração de Deus revelado pela Bíblia era que Deus queria ouvir. Por que, pastor? Pergunte-me o quê? Não a lamúria, não a murmuração. Deus queria ouvir o louvor de Israel. Deus queria ouvir o cântico de Israel. Deus queria ouvir a glorificação de Israel. Deus queria ouvir a adoração de Israel. Deus queria ouvir as orações de Israel. Mas sabe o que o versículo 2 fala? Embora ele pudesse ouvi-los, Deus decide em não ouvir. Mas por que, pastor? Volto a repetir. O problema não estava em Deus. O problema sempre está no ser humano. Quando eu peco, quando você peca, nós criamos. Não é Deus que cria. Nós criamos pelo agente ativo chamado pecado. Cria-se uma barreira de separação entre nós e Deus. O único item que pode quebrar a nossa comunhão com Deus chama-se pecado. Irmãos, não queira ter a tua comunhão quebrada, porque vai acontecer consequências ruins, drásticas, e vai chegar um ponto em que você vai clamar quando você estiver em apuros e Deus não vai te ouvir. Aleluia. É muito diferente, irmão, como as pessoas pensam aí. As pessoas dizem assim: não, eu tenho Deus, eu nasci com Deus, desde quando eu sou no ventre da minha mãe, Deus já está comigo. Não, e qualquer um que clamar a Ele ouve. Quem foi que disse isso? Só pode dizer isso uma pessoa que não conhece os ditames, os mandamentos, os preceitos, a palavra de Deus. Aí ele vai se enganar. Ele vai clamar e Deus não vai ouvir. Oh, mas por que Deus deixou a pessoa clamar e chegou ao ponto de morrer? É interessante que esse questionamento não poderia ser para Deus. E sim, esse questionamento, irmão, tem que ser para mim e para você. Porque a Bíblia diz, lá em Jeremias, lá em Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3 e 39, de quem se queixa o homem? Uma pergunta. Queixe-se dos próprios pecados. Você tem que olhar para a tua vida, eu tenho que olhar para a minha vida, e eu tenho que ver se eu estou agradando a Deus ou desagradando a Deus. O problema de muita gente é olhar a vida do próximo, e não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz, né, em 1 Coríntios capítulo 11, e o versículo de número 28, 29, diz que nós temos que examinar a si mesmo. Então vamos ler daqui a pouco. Então, o povo de Israel estava dentro de uma depravação espiritual, dentro de um adultério espiritual, longe de Deus, sem comunhão com Deus, perverso, corrupto. E quando eles clamaram, Deus não ouviu. Segunda consequência. O pecado impede que a oração seja respondida. Uma coisa é Deus ouvir, outra coisa é Deus responder. São duas coisas diferentes. A primeira ele não ouviu e a segunda ele não respondeu. Onde é que está isso, pastor? Salmo de número 66 e 18. Se eu tivesse guardado iniquidades, que é o pecado, no meu coração o Senhor não me teria ouvido. Eita glória a Deus. Provérbios 28 e 9. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei e a palavra, até a sua oração será abominável. Glória a Deus.
A palavra abominável significa detestável, repugnante. Então eles clamaram, Deus não ouviu. Segundo, Deus não respondeu. Então esses pecados que eles cometeram, que envolvia assassinato, olha aí, assassinato, mentira, injustiça, está lá no versículo 9, capítulo 59 que nós estamos lendo. O versículo 3 e 4 fala que eles planejavam o mal, irmãos. Irmão, não existe esse negócio. Por que tu matou fulano de tal? Não, é porque eu não sabia. Não, é porque... Não, irmão, tudo é algo planejado. O ser humano, Deus deu uma riqueza aguçada que é a mente. A mente, ela serve para você projetar. Ela serve para você analisar. Ela serve para você pensar. Ela serve para você, arquitetar. Então o povo de Israel, sabe o que eles faziam? Um contra o outro. Eles planejavam mal, um contra o outro. Por isso tome muito cuidado, viu? Quando você for falar, abrir a boca, para você falar mal de alguém, lembre-se que Deus está ouvindo e Deus está vendo. Tome cuidado. Tome cuidado, muito cuidado. Agora o resultado que o texto fala é que por tantos pecados que foram cometidos, a Bíblia diz, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, lá no versículo 9 ao 15, diz que eles não conheceram paz. Uma das coisas que o ser humano busca na face dessa terra, irmãos, é paz. É paz. E paz não é ausência de conflito. Não é que tu vai se isolar lá no deserto do Saara, ou numa ilha distante do arquipélago da Oceania, e aí você vai se isolar. Não, aqui eu vou ter paz. Por quê? Porque aqui está só eu. Eles não conheceram a paz por quê? Por causa dos pecados, irmãos. Verdade. Os pecados causam em nós tribulação, inquietude, desequilíbrio espiritual, moral, emocional, físico. O pecado, ele causa preocupação em nós, ansiedade. É como um câncer, irmãos. O povo de Israel, eles não tinham paz. Por quê? Porque eles estavam planejando um contra o outro. Não, eu vou puxar o tapete do ministério do André. Eu vou ali armar uma cama para que fulano de tal não vá para frente, ele venha cair na espreita, ele venha cair naquilo que eu vou armar. Por isso que eles não tinham paz. Eles não tinham paz. E sabe como eles eram conhecidos naquela época? Por cometer muitos pecados. Uma coisa é você não cometer pecado e ser conhecido. Outra coisa é você ser conhecido por poucos pecados. Outra coisa mais grave, mais ainda gravíssimo, é você ser conhecido por muitos pecados. Quando o pecador, quando o ímpio, que você tem que ser um espelho para o ímpio, eu tenho que ser um espelho para o ímpio, se ele olhar para mim e para você, e ele vê muitos pecados, ele vai dizer ali, Deus me livre de ser um servo de Deus igual fulano de tal. Porque daquele jeito, no inferno tem o quê? Muitos. Então quando as outras nações olhavam para a nação de Israel, eles reconheciam um povo que tinha muitos pecados. Está no plural, irmão, não se esqueça. Agora pergunte-me por que está no plural. Porque o ser humano,